Boa noite! Hoje eu tô bem, feliz, né? Na verdade, a gente tem que estar feliz todos os dias, né? A gente tem que estar bem todos os dias. A gente tem que estar bem disposta todos os dias. E hoje o tempo tá mudando. Boa noite e vamos lá, né? Vamos começar a nossa live, para não perder tempo, porque agora o nosso tempo sempre é curto, né? Então, muito boa noite, Marcelo. A gente vai falar sobre uma história real sobre como superar desafios. Então, vamos lá. Essa é uma história que provavelmente você já ouviu falar, mas eu não vou falar o nome dela ainda. Vamos ver se você descobre até o final. Mãe solteira, desempregada e procurando uma oportunidade de ganhar a vida. Essa frase poderia descrever a realidade de várias pessoas, mas é parte da história de uma mulher mundialmente conhecida, famosa, que acabou se tornando uma das mulheres mais ricas do mundo. Quem será, né? Mas não foi sempre assim. Ela recebeu muitos e muitos não durante a vida. A maioria das pessoas não acreditaram nela e agora ela tem lições valiosas para nos ensinar. Essa mulher inspiradora nasceu na Inglaterra, no dia 31 de julho de 1965. Ela morava com seus pais e a sua irmã mais nova. As irmãs adoravam brincar de mágica e, com 6 anos, a nossa misteriosa mulher escreveu seu primeiro livro sobre um coelho chamado Coelho. Quem será, hein? A paixão dela pela escrita foi aumentando cada vez mais. E com 11 anos, ela já tinha uma segunda história, que era de 7 diamantes amaldiçoados, pertencente a 7 pessoas diferentes. Com 18 anos, ela estudou língua francesa na universidade e depois da formatura, ela trabalhou por algum tempo na Anistia Internacional. Ela conta que essa foi uma das experiências mais inspiradoras da sua vida, porque ela lia todos os dias cartas escritas às escondidas por pessoas vivendo regime ditatoriais, com o intuito de mostrar o mundo à realidade. Um dia, em 1990, numa viagem de trem de Manchester a Londres, ela teve a ideia da história de um pequeno bruxo, que também começava como uma viagem de trem. O detalhe é que a autora não tinha nenhum papel e nenhuma caneta na hora. E então ela pensou sobre a ideia, a viagem toda, até chegar em Londres e conseguir escrever tudo. No mesmo ano, a sua mãe faleceu, então ela se decidiu se mudar para Portugal. Ela levou seus manuscritos e continuou com as suas histórias e, para ajudar no sustento, começou a trabalhar como professora de inglês. Foi aí que ela conheceu seu primeiro marido, com quem teve sua filha Jéssica em 93. Quem será que é, hein? Vocês já adivinharam? Eles acabaram se divorciando e Joanne decidiu voltar com a sua filha para o Reino Unido. Nessa época, ela já tinha escrito 3 capítulos de um livro, que seria um dos mais famosos do mundo. Mas a história dela estava longe de começar a dar certo. Ela conta que a morte da mãe e o divórcio foram episódios que mexeram com ela profundamente. E quando ela se encontrou desempregada, tudo acumulou e ela foi diagnosticada com depressão, entre passar o dia cuidando da filha, cuidando da casa, limpando e escrevendo. Ela finalmente acabou de escrever o primeiro livro da saga. Então, decidiu enviar os 3 primeiros capítulos para algumas editoras. O que ela recebeu de resposta, quando as editoras leram,
o início de um dos livros mais famosos do mundo? Não, ela recebeu muitos nãos, além de alguns desaforos, dizendo que ela nunca seria uma escritora. Quando perguntaram para ela como ela conseguiu superar tudo isso, ela disse: eu não tinha nada a perder. E às vezes é isso que a gente faz, você ter a coragem suficiente para tentar. Então a gente não pode desistir quando a gente recebe vários nãos. A gente tem que persistir, a gente tem que superar tudo isso. Depois de tantos nãos, ela finalmente conseguiu uma resposta da Blasbori, uma pequena editora inglesa, pedindo para ler o restante. O fato curioso é que a filha do dono da editora estava junto no dia em que ele recebeu esses 3 primeiros capítulos. Ela pediu para ler e ficou curiosíssima para saber o resto da história. Então eles decidiram apostar nela e na sua história, mas mesmo assim recomendaram que ela encontrasse um emprego fixo. Eles diziam que seria impossível ganhar muito dinheiro com livro para crianças. Finalmente, em 1997, Harry Potter e a Pedra Filosofal foi publicada. Se algum de vocês já ouviu como está escrito o nome da autora nos livros, vai ver que não está tão óbvio assim que é um nome feminino. A autora precisou modificar um pouquinho o nome por sugestão do editor, que disse que seria difícil que os leitores comprassem um livro escrito por uma mulher. Sim, triste de ouvir isso, né? Por isso, ao invés de Joanne Rowling, as capas foram editadas como J.K. Rowling. O K é de Catherine, da sua avó. E os livros que os editores acharam que nunca chegaria a ser um sucesso, vendeu no mundo inteiro. Mais de 120 milhões de cópias. Toda a saga de Harry Potter foi um sucesso de vendas, com mais de 500 milhões de cópias em mais de 50 línguas diferentes. Em 2004, a revista Forbes nomeou Rowling a primeira pessoa a se tornar bilionária escrevendo livros, e todos os livros da saga estão na lista dos 100 best-seller mundiais. Os livros foram transformados em 8 filmes, que são recordes de bilheteria no mundo inteiro. Você vê, o sucesso dela definitivamente não veio da noite para o dia. Ela teve que enfrentar muitas dificuldades e rejeições. Tudo isso enquanto cuidava sozinha da filha, com depressão, e todas essas dificuldades ajudaram ela a tornar mais forte e ajudar a terminar o seu primeiro livro. Apesar de toda a fama e fortuna que ela conquistou e conseguiu, ela nunca esqueceu as dores e dificuldades que ela enfrentou. Ela doou tanto para instituições de caridade que ela perdeu o posto de bilionária em 2011. A história de Joanne nos ensina que trabalho duro vale a pena sim, e que se você tem um sonho, é constantemente rejeitado por esse sonho, você não deve deixar isso te parar. Se você chegar no fundo do poço, não deixe isso te assustar e não veja como o final da linha. Veja como uma fundação, uma base sólida para crescer. Eu espero que essa história possa te ajudar, te inspirar e inspirar as pessoas que você ama. Então, gente, não vamos fazer como a maioria das pessoas fazem, que quando tem alguma dificuldade, elas procuram desanimar e não seguir em frente. Pelo contrário, você tem que ter uma disposição para fazer disso uma lição, aprender com isso e seguir em frente, né? Seguir em frente para que você possa se inspirar nessa história mesmo, nessa história dessa mulher que batalhou, que teve todas as dificuldades, e com essas dificuldades ela se tornou uma pessoa muito mais forte, né? Então a gente tem que aprender com essas lições, com esse tipo de histórias reais, né? Que comprovam
que uma mulher consegue vencer na vida se ela quiser. Não é porque ela é uma mulher que ela não vai conseguir, né? Porque tem muitas pessoas que acham, porque eu sou mulher, eu sou mais, como vou dizer, mais fraca. Não, não é fraca, né? Cada um tem a sua força e você tem que tirar das dificuldades que você tem a sua força interior, tá? E uma frase dela, ó, que bonito. É impossível viver sem falhar em algo, a não ser que você viva tão cautelosamente que você na verdade não tenha vivido nada. Essa é uma frase da Joan Catherine Rowling, autora do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. Olha só que lindo, né? Eu adorei essa história. É uma história meio curtinha, mas que eu adorei, que eu amei, né? E agora vamos mudar um pouquinho a nossa história, né? Agora a gente vai partir para a gente falar um pouquinho dos nossos produtos, dos nossos suplementos, que hoje eu vou falar do garlic, que é um concentrado de alho, né? E o alho, o que são alho, né? São designados como alho algumas plantas do gênero Allium. Embora o termo se aplique especificamente ao Allium sativum, que é uma planta perene cujo bulbo composto por folha escamiformes, é comestível e usado tanto como tempero como para fins medicinais. Os principais benefícios do alho são combater vírus, fungos e bactérias. O alho possui um composto sulfurado conhecido como alicina, que confere-lhe ação antimicrobiana, inibindo o crescimento e proliferação de bactérias, vírus e fungos. Aliás, ajuda até a eliminar as toxinas e bactérias patológicas que afetam a flora intestinal, sendo muito útil para completar o tratamento das infecções por vermes. E aí a gente também tem a nossa segunda prevenção é prevenir o câncer de cólon, graças à ação da alicina, da aliina e do alhoeno, que são compostos sulfurados. O alho também tem potente ação antioxidantes que previne a formação de radicais livres e protegem as células do organismo. Além disso, esses compostos também ajudam a estimular algumas enzimas que desintoxicam o organismo de agentes que causam câncer do colo. E o terceiro é proteger a saúde do nosso coração. O alho ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim, que é o LDL, e de triglicerídeos no sangue, pois inibe a sua oxidação, reduzindo assim o risco de aterosclerose, que pode levar ao surgimento de várias doenças cardiovasculares. Além disso, o alho ajuda a regular a pressão arterial por possuir um ligeiro efeito anti-hipertensor, assim como a capacidade para melhorar a circulação do sangue, diminuindo a pressão sobre os vasos. Também evita a formação por inibir a agregação plaquetária excessiva. Melhora também doenças inflamatórias. Os componentes sulfúricos do alho também têm ação anti-inflamatória, diminuindo a resposta do organismo a algumas doenças que causam inflamação crônica. Assim, o alho pode ser usado em algumas doenças inflamatórias para diminuir a dor e regular a resposta do sistema imune. Evita também doenças respiratórias. O alho ajuda a estimular as funções respiratórias, graças às suas propriedades expectorantes e antissépticas, que facilitam a respiração. Por isso, o alho pode ser usado para tratar gripes, tosse, resfriados. Gente, preciso beber água. Tosse, resfriados,
ronco, asma, bronquite e outros problemas pulmonares. Manter o cérebro saudável devido à ação antioxidante, desculpa, gente, antioxidante e anti-inflamatória, proporcionada pela alicina e pelo enxofre e devido ao seu teor em selênio e colina. O consumo frequente de alho ajuda a proteger as células do cérebro e a diminuir os danos causados pelos radicais livres que estão envolvidos no surgimento de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e demência. Aí eu tomei água porque, não sei, a hora que eu tava falando me deu uma coceirinha na garganta. E aí eu precisei de tomar água e tossir. Garlic. Esse garlic nosso, gente, que é o nosso suplemento concentrado de alho, ele tem um aroma agradável de hortelã-pimenta e possui todos os benefícios do alho. Ele contém 3 mg de alicina. É um frasco com 120 tabletes, né? E ele é obtido a partir do alho cultivado nas altas montanhas da Califórnia e Oregon, nos Estados Unidos, seguindo altos padrões de qualidade. E ele é utilizado um processo inovador de desidratação, sem uso de aditivos e com temperatura controlada para conservar os nutrientes do alho e manter suas qualidades naturais. Não deixa sabor nem cheiro desagradáveis por conta do hortelã-pimenta em sua fórmula. E também não contém glúten. É ideal para quem procura todos os benefícios do alho sem cheiro e nem sabor. É recomendado um tablete ao dia, preferencialmente junto com uma das refeições. Então, gente, gestantes, nutrizes e crianças até 3 anos somente devem consumir esse produto sob orientação de uma nutricionista ou médico. Eu uso e eu recomendo. Todos os dias eu tomo. E quando eu estou com alguma coisa assim, por exemplo, resfriado, aí eu acabo sempre adotando a medida de tomar, em vez de 1 tablete, eu tomo 2 tabletes por dia. Aí eu aumento sempre. Eu uso e recomendo, então se vocês quiserem maiores informações sobre o nosso garlic concentrado de alho, vocês falem comigo através do Facebook, Rose Honda Produtos Eco, no meu Instagram, @rosiquiomi, no meu WhatsApp 16 997334003, no YouTube, Rose Honda. Vá até no meu YouTube, se inscreva e deixe seu like, tá bom? Era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Obrigada por estarem aqui comigo e até domingo, tá bom? Muito obrigada, gente. Até mais. Tchau!